Alô, comunidade das redes sociais. Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. Só fala-se de guerra agora. É o único tema, aparentemente, oficial na imprensa. Ou seja, não há mais Petrópolis. Petrópolis ficou debaixo dos escombros da tempestade que devastou a cidade. Eleição, talvez agora só em 2122. Até a Copa do Mundo que está se aproximando, aparentemente, parece que vai ser bem à frente. O tema da vez é a guerra na Ucrânia. Por outro lado, como não levar a sério esse problema, uma vez que Rússia e Estados Unidos têm a capacidade de destruir o mundo cerca de 11 vezes através dos seus aparatos nucleares. Ou seja, ao mesmo tempo que parece que esquecemos Petrópolis debaixo dos escombros, também não há como não imaginar a urgência do tema, uma vez que um maluco pode resolver apertar o botãozinho de uma arma atômica e causar uma devastação bastante superior, inclusive, ao que aconteceu em Petrópolis. Ou seja, é um impasse de algo que nos deixa perplexos, que de uma certa forma também se torna um espetáculo, porque da nossa casa nós assistimos aos bombardeios, comendo a nossa comida, bebendo a nossa cervejinha, fenômenos da era da comunicação, da era digital, da era da informação, nesse atual estágio, onde as coisas ganham também um caráter imagético, um caráter virtual, em detrimento do seu drama real, muitas das vezes. Mas já que é para falar de coisas diferentes, que parece que não faz parte mais das nossas temáticas, falemos um pouco de eleição, porque temos na presidência da República alguém que foi eleito em um voto de protesto. E eu estava lendo sobre um fato muito curioso acontecido no Brasil em 1959, onde o município de São Paulo votou para vereador em um rinoceronte, ou uma rinoceronte chamada Cacareco. Cacareco, em um dos rompantes de Jânio Quadros, foi trazido como uma peça política do Rio de Janeiro para São Paulo, para o Zoológico de São Paulo. E aquilo começou a ser tratado politicamente, inclusive por Jânio. E um jornalista fez uma brincadeira dizendo, então, votemos em Cacareco. E foi se fazendo campanhas para que Cacareco viesse a vencer. Ou seja, Cacareco teve, nessa brincadeira, mais de 100 mil votos. Praticamente o dobro ou mais do segundo colocado atrás de Cacareco, que seria o candidato oficial. Evidentemente que os votos para Cacareco não foi considerado válido, evidentemente, até porque ele não fazia parte de nenhum partido, de nenhuma chapa. Seria um absurdo, mas Cacareco venceu. Venceu e nós começamos a perceber que o voto, não só o voto como a política, nem sempre, e quando
a política e o voto se espraia na sociedade, se espraia de forma emocional também. Votamos com o nosso fígado, nos expressamos com o nosso fígado. Há um desafio, inclusive, para nós professores, de trazermos a racionalidade para o debate político, ou o desafio da racionalidade para o debate político, inclusive nesse tom da própria guerra, onde um indivíduo falou que é a favor, por exemplo, nas redes sociais, falou para mim que é a favor do bombardeio à Ucrânia, porque lá tem um palhaço na presidência. Lá ele é a favor porque a Ucrânia pratica tráfico de crianças. Ou seja, a Ucrânia deve ser bombardeada porque lá tem tráfico de crianças. Então o Brasil deveria ser bombardeado porque aqui tem vários problemas. Ou seja, percebam que a racionalidade, esse tipo de falta de racionalidade das palavras desse indivíduo, não faz parte apenas das palavras dele. Há um componente emocional nas eleições, há um componente emocional na política, e esse componente emocional parece que apaga toda a nossa percepção dinâmica às vezes. Ou seja, agora só falamos em guerra. Tem até uma piada que dizem que Putin vai ganhar o Prêmio Nobel de Medicina porque com essa atitude ele acabou com a Covid-19. A Covid-19 não é mais um problema. O problema agora é a sua guerra, repito, que é um problema gravíssimo. Afinal de contas, as duas potências têm a capacidade de destruir o mundo 11 vezes. Ou seja, se a coisa é levada a séria, acaba a vida no planeta. A coisa é por aí. É nesse sentido que nós podemos questionar. Então, também me parece que um Putin toma a atitude que toma, tem o componente racionalista do lugar onde ele quer chegar, mas também a vida dele está nessa jogada. E aí, isso pode se tornar perigoso. É a vida de Putin que está nessa jogada. Ele investiu a vida dele nisso. E por isso ele se torna perigoso, sobretudo com as sanções. O que ele poderá fazer acuado? Afinal de contas, o seu país tem armamentos nucleares fortíssimos. A imprensa tenta falar, será? Não. Claro, não podemos entrar em pânico. Mas há razões para entrarmos em pânico? Também. Afinal de contas, o pânico pode fazer parte das nossas opções. Mas é claro, não queremos entrar, seria pior. Então, tentamos usar uma certa racionalidade. Não entremos em pânico. Eu acho que Putin e os Estados Unidos não vão usar essas armas no sentido de causar uma destruição tão grande, sobretudo do planeta. Queremos achar assim. Os nossos fígados também, as nossas emoções dizem, não, eles não vão fazer isso. Mas também, por outro lado, eles têm, essa é a realidade, eles têm esses armamentos. Então, eu estou aqui buscando uma maneira de falar de outras coisas, perplexo também com a guerra, ou seja, como manter o equilíbrio entre falar das outras coisas também e a perplexidade que essa guerra traz. Não é fácil. Eu entendo o desafio da imprensa. Como falar de eleição, como falar de Copa do Mundo, como falar de Petrópolis, diante de uma possibilidade tão grande, que é da destruição em massa através de armas nucleares. Ou seja,
Política é fígado também. Aliás, Deleuze dizia: toda vez que tentamos fugir da paixão, parafraseando, quebramos a cara. É por dentro da paixão. E como poderemos combater? Como poderemos enfrentar esse momento? Por dentro da paixão. Só com a razão é impossível. A nossa vida está envolvida nisso. A manutenção ou não do planeta está envolvida nisso. E o que temos pela vida e pelo planeta é paixão, são afetos. Então é por dentro da paixão que temos que combater esse problema também, usando uma condição humana criada, sobretudo pelos gregos, a razão e a racionalidade. Mas como usá-la? Se nós estamos diante de uma ameaça tão grande. É uma pergunta que eu deixo como desafio e gostaria que vocês participassem, dando like, fazendo comentários. Votamos em um rinoceronte para presidente. Ou seja, somos capazes então de votar em rinocerontes e homens, em palhaços. Ou seja, eleição, guerra, Copa do Mundo, todas as coisas reunidas agora em um tema só: guerra. Mas a pergunta é essa: como não falar de algo que parece ameaçar aquilo que temos de mais precioso, que é a nossa vida e os afetos que temos por ela? Fico aguardando vocês que querem também participar do diálogo dentro dessa perplexidade que eu estou colocando, mas não por fora da paixão, racionalmente, da melhor maneira possível, mas por dentro da paixão. Ok, galera? Vocês são do coração.